Meu Deus! O Lula ligou pro Epstein da cadeia, o Tagliaferro virou réu, o Eduardo virou réu, o Alexandre fazendo de conta que nem conhece leis, por isso as ignora. Supremo inteiro tomando mijada pública de jurista renomado. E o café? Ah, o café! Trump arregou pro Janjo, foi só rolar uma química que pimba! Os caras rindo no melhor estilo, levei vantagem. E eu vendo tudo isso e perguntando se o QI dessa galera chega em 73. Sério? Merece um meme do Caetano? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Mas fica sussa que eu vou te explicar tudinho. E a nora do Janjo? Não. Daqui a pouco não é a nora dele, é a nora de um amigo. E apenas sorria. Porque você tá sendo enganado, amigo. Deus nos dê paciência, porque se o Senhor nos der força... Então chega mais, porque eles até podem mentir pra vocês. Mas não no meu turno. Bora lá? Cara, o roteirista do Brasil é um cara muito louco, porque em que mundo eu achei que um dia eu ia abrir o Twitter e dar de cara com o e-mail do Jeffrey Epstein, o Pedro, lá dos Estados Unidos, e ele relatando que o cara foi visitar o Lula na cadeia em 2018 e ligou pro Epstein de lá, da cadeia. Sério, por que o cara que tava com o Lula resolveu ligar pro Epstein, lembrando que ele tava na cadeia? O doutor em economia pela FGV, Marcelo Pessoa, trouxe a síntese dessa situação. Deixa eu abrir aspas. Vamos aos fatos. Em 2005, uma investigação policial foi iniciada na Flórida sobre Epstein, revelando dezenas de vítimas menores de idade. Em 2008, o Epstein fez um acordo de plea bargain com a Promotoria Federal, declarando-se culpado de 2 acusações estaduais: prostituição de menores e solicitação de prostituição. Epstein foi condenado a 18 meses de prisão, dos quais cumpriu 13 meses em regime especial com saída diária para o trabalho. E esse acordo foi amplamente criticado pela leveza da pena. Em 2018, Lula e Chomsky conversaram com o Pedro, condenado. Em julho de 2019, Epstein foi preso por tráfico sexual federal de menores com novas vítimas. E em agosto, ele tirou a própria vida. Em 2022, véspera do debate da Band, contas associadas ao PT, incluindo a de Gleisi Hoffmann, presidente do partido, acusaram Bolsonaro de ser pedo, por conta de uma frase tirada do contexto. Na campanha de 2026, esse e-mail do Epstein sobre o Lula poderá ser usado? Fecha aspas com essa dúvida, que jamais seria dúvida em um Estado de Direito. E por falar em Estado de Direito, o Estadão meteu um... Ei, STF, eu vou falar muito aqui porque vocês passaram de todos os limites, companheirada. Veja alguma das frases pesadíssimas. Um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Uou! A perversão jurídica é tão evidente quanto constrangedora. Uou! O tribunal age como cúmplice passivo. Eita. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. É abuso de autoridade. E vai tomando, vai tomando. O estado de exceção virou expediente administrativo. O poder de julgar, instrumento para intimidar. E a toga, um salvo-conduto para o arbítrio. Meu amigo, se fosse algum bolsonarista falando isso, estava preso por atentar contra a democracia. Mas já que é o Estadão esfregando com sal, eu acho que eles vão fingir demência e fazer de conta que não viram, então não vou fazer nada, porque eu nem leio jornal. Esse editorial falava sobre o fato do Tagliaferro ter se tornado réu na Suprema Corte, refrisando aquele ponto que todos nós já comentamos 1 zilhão de vezes. Que foro o Tagliaferro tem para ser julgado na Suprema Corte? Nenhum. Não era para ele estar lá. Mas aí a coisa fica pornográfica, nível baixaria mesmo, quando a gente relembra que o Tagliaferro denunciou o Alexandre de Moraes em perseguições políticas e por fraude processual. E tudo isso apresentando provas, com metadados e tudo mais. Aí, em vez da justiça desse país investigar o Alexandre, eles vão atrás do Tagliaferro e ainda botam o Alexandre de Moraes, o denunciado, como relator da denúncia. Para completar, ele, Alexandre, como relator, votou para que Tagliaferro se tornasse réu por ter denunciado o próprio Alexandre. Ninguém tancou essa insanidade explícita, porque foi abusar demais do silêncio conivente dos juristas, da conivência da mídia. O que acabou gerando esse editorial pesadão do Estadão que diz: um processo absurdo.
O caso Tagliaferro, que por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado. Expõe um Supremo que transforma a exceção em método. Mas não foi só o Estadão, que durante muito tempo apoiou esse estado de exceção, e isso tem que ficar bem claro, que soltou os cachorros em cima do abuso de autoridade que está sendo cometido na Suprema Corte na cara de todo mundo. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas do país, também se manifestou. Abre aspas. As informações de Tagliaferro são de interesse da sociedade. Assim, a admissão de que o ministro, que pode ser afetado pelas declarações, presida o processo voltado a sancioná-lo, envergonha o judiciário e zomba dos estudiosos de direito. Fecha aspas. Que lapada, hein, Alexandre? Ele vai parar no inquérito das violências digitais? Só pra saber. Mas, de forma inacreditável, fica pior quando Alexandre de Moraes também vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu após denúncia do Gonê, o PGR escolhido pelo Alexandre, de que Eduardo cometeu coação no curso do processo por sua atuação nos Estados Unidos. E vamos por partes, porque, de novo, na cara de todo mundo, Moraes cita a si mesmo como vítima da suposta coação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E ele disse exatamente o seguinte... Abre aspas. Com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a esse ministro relator. Fecha aspas. Tipo, ele me atingiu pessoalmente, então bora, companheiros, vamos prender ele! Galera, estamos no período da Inquisição? Não, né? Era Estado Democrático de Direito. Democracia. Mas por que tem super cara de Inquisição? Isso porque o julgamento para tornar Eduardo Bolsonaro réu, que já se colocou diversas vezes publicamente como possível candidato à disputa pela presidência da República, foi feito no plenário virtual, sem direito à defesa de advogados, sem nenhuma espécie de contraditório. Aliás, nem intimado via carta rogatória o Eduardo foi. Os caras parecem estar no modo... Folhas, vamos fazer, vai dar nada não. Mas o ponto mais óbvio dessa situação toda é que a denúncia não faz o menor sentido. Juro pra vocês, era só dar um Google. Significado de coação: constrangimento, violência física ou moral imposta a alguém para que faça, deixe de fazer ou permita que se faça alguma coisa. Quem aplicou as sanções ao Alexandre foi o Eduardo ou foi os Estados Unidos? O Eduardo possui algum poder de caneta para assinar alguma sanção contra o país? Não, óbvio que não. Então, se o poder e a ordem do ato não vêm do Eduardo, como que ele pode ser acusado de coagir alguém se ele não possui meios para isso? O que o Eduardo fez foi uma atuação política, como político que ele é. Ele foi para os Estados Unidos e denunciou os mesmos abusos que o Estadão denunciou ontem em seu editorial. E galera, as consequências para países autoritários e ditatoriais são embargos e sanções de democracias verdadeiras. Sempre foi assim. Ah, Bárbara, mas o Brasil não tinha meios de se contrapor à atuação política do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ah, não? Então pra que a gente tem um Itamaraty? Pra que a gente paga um chanceler? A real mesmo é que ninguém do governo acreditava que a articulação política do Eduardo poderia gerar algum resultado concreto. Vocês lembram? A mídia relatava que os ministros zombavam da situação. É preciso que fique claro que o governo brasileiro, em momento algum, se movimentou para levar o contraponto político da situação lá para os Estados Unidos. O Lula nunca quis esclarecer para o Trump que ele não era presidente de uma ditadura. Nunca teve essa vontade. Aí, ele perdeu a disputa política e o Alexandre foi sancionado. Barroso perdeu o visto e estava lá no Roda Viva chorando. Literalmente. E aí, para tentar reverter a total falta de habilidade internacional e até mesmo a falta de relacionamento com os Estados Unidos, o judiciário tomou o lugar da disputa política e agora quer prender o Eduardo por fazer política. Porque o tribunal que deveria apenas analisar e aplicar as leis, perdeu uma disputa política. Se os ministros realmente quisessem apontar o crime de coação, deveriam apontar para o Trump. Afinal, ele que deu a ordem. Ele que assinou a carta enviada ao Lula dizendo que as tarifas se davam pela caça às bruxas promovidas contra o presidente Bolsonaro. Foi o Trump que autorizou que o Alexandre fosse colocado na lista de violadores dos direitos humanos. Não o Eduardo, que, de novo,
não tem esse poder. E agora, mais uma vez, o juiz e vítima criminaliza a política e vai atrás de condenar adversários políticos para que eles se tornem inelegíveis. Democracias não fazem isso. Aliás, no meio do escândalo das falas abomináveis do Lula sobre a Operação no Rio, quando a opinião pública estava mandando o Janjo calar a boca, começaram a pipocar em todas as mídias várias matérias dizendo que o Alexandre estava escolhendo a cela que o Bolsonaro ocuparia na Papuda. E que ele mandaria o presidente para lá, nem que fosse para ter a imagem do momento registrada. O que por si só deveria ser um escândalo. Mas a questão é que a lei proíbe que Bolsonaro cumpra prisão em qualquer lugar que não seja em penitenciária militar. Então, Papuda sequer poderia ser cogitada. Bolsonaro é da reserva, mas ele ainda é militar. E o Alexandre tratorar mais essa lei não é apenas uma sandice, mas também a abertura de uma jurisprudência pavorosa para os militares. Afinal, após o Bolsonaro, qualquer um deles poderá ser preso em presídio comum. A lei militar terá ido para o lixo porque um ministro da Suprema Corte queria pelo menos uma foto da sua vitória política. E sobre isso eu vou repetir as palavras do Estadão. É uma perversão jurídica tão evidente quanto constrangedora. E aqui, para os incrédulos, tudo está sendo amplamente documentado. Todo o abuso está sendo visto por todo mundo, por mais que alguns se calem. Ninguém acreditava que a Lava Jato sofreria esse revés. O Alexandre de hoje é o Moro de 2016. E assim, eu tenho certeza que a história vai revirar tudo. Em algum momento, a história vai revirar tudo isso. Pode ter certeza. Mas agora eu quero falar do café. Bárbara, o Trump baixou o rabo pro Lula e foi creu. A química deu certo. Gente, seria muito bom dizer que isso é verdade, porque, como eu venho dizendo aqui, a nossa diplomacia é completamente falida. Somos párias mundiais. Galera, nós somos o... Cláudia, senta lá. Nós somos o na volta a gente compra. E isso não só me envergonha, isso me irrita. Porque quem paga por isso é o povo. Aí chegou de supetão a primeira informação de que o Trump havia, na noite dessa sexta-feira, retirado as tarifas do Brasil. A Natuza Neri, da Globo, mentindo para o povo, diz que, após a reunião de quinta com Mauro Vieira, na sexta-feira, as tarifas caíram e que isso foi uma vitória do Lula. Só que isso é uma mentira, porque a ordem para a redução das tarifas não foi feita ontem. Foi assinada na quarta-feira, antes mesmo da reunião do Rubio com Mauro Vieira. Então, não teve nada a ver. Descansa, militante. E não foi uma vitória do Lula, porque não foi uma redução direcionada ao Brasil, foi para o mundo inteiro. Todas as tarifas recíprocas caíram. E o Trump pagou meio de humildão, tipo errei, fui moleque. Trump disse que as empresas americanas não conseguiram suprir os itens taxados em seu mercado nacional. Logo, começaram o sobrepreço e o desabastecimento. Então, ele estava revendo as políticas tarifárias para o bem do povo americano, para que eles não saíssem prejudicados. E o Brasil? Bom, se você ainda não entendeu, o Brasil tomou pra dentro bonito. E agora você vai entender o porquê, infelizmente, não tem nada para comemorar. O governo Lula não conseguiu reduzir nenhuma das tarifas específicas aplicadas aos produtos brasileiros. Nada. Zero. Mesmo com os consumidores americanos reclamando do preço do café, da carne e das frutas que o Brasil produz, o governo não conseguiu trazer nenhum resultado concreto para os produtores brasileiros. O que os Estados Unidos anunciaram ontem, segundo a imprensa, foi só o corte daqueles 10% globais que incidiam sobre café, carnes e frutas importados de qualquer lugar do mundo. Tudo para aliviar o bolso do consumidor americano que estava achando o café e a carne muito caros. E não por causa da química ou da habilidade diplomática do Janjo. A tarifa de 40%, que atinge especificamente o Brasil, continua lá, intacta, graças a questões políticas como censura e violações dos direitos humanos. Enquanto o Janjo faz politicagem e o Itamaraty segue amarrado pela visão ideológica do Celso Amorim e do Mauro Vieira. E o que podia ser uma notícia boa acaba sendo, na verdade, uma notícia ruim para os produtores brasileiros. Países como Colômbia e Vietnã, que exportam café, e a Argentina, que exporta bastante carne, vão exportar para os Estados Unidos vários produtos que também produzimos aqui. Só que eles vão fazer isso sem nenhuma tarifa. Ou seja, mesmo com o corte global, a desvantagem do Brasil só aumentou. Isso para não falar dos consumidores.
Enquanto o Trump ouviu as reclamações dos consumidores americanos, reconheceu os limites da política tarifária e agiu rápido para fazer os cortes necessários, aqui no Brasil o Taxade segue taxando tudo. E quando tenta cortar algum imposto é sempre nas coxas, forçando a classe média a pagar todo o preço, sufocando quem faz a máquina brasileira girar. Mas é claro, já tem gente por aí tentando vender isso como vitória da diplomacia brasileira. A mesma diplomacia que demorou 1 ano para conseguir uma reunião, que não conseguiu derrubar nenhuma das tarifas que prejudicam os nossos produtores e que finge que tem como resolver o problema sem enfrentar a situação política que nos colocou aqui. Ainda segundo a imprensa, a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio dessa quinta-feira foi péssima, já que o único item político comentado foi o avanço do Brasil em cima de Big Techs, em tom de cobrança. Enquanto a Natuzzi imaginava que o Trump havia derrubado todas as tarifas, ela dizia que agora o próximo passo da diplomacia brasileira era recuperar os vícios dos companheiros e derrubar a Magnitsky. Mas a real é que eles ainda não entenderam nada. Ou entenderam e estão te taxando de otário, de burro e de gado. Resumindo, faz o L. Para encerrar esse vídeo, só mais 2 pontos importantes. O primeiro é que o governo federal foi transferido temporariamente para Belém no dia 11 de novembro, dia da invasão da COP30, que terminou com 2 policiais feridos. COP30, eu disse? Não, desculpa, falei errado. FLOP30. A Polícia Federal disse que não agiu porque a Casa Civil deu ordem para ninguém interferir. Então, os caras invadiram um evento mundial na sede do governo com a autorização do próprio governo. E tá tudo bem? Ninguém vai ser preso acusado de atentar contra a democracia? Sério? Na cara de todo mundo mesmo? Sim, é sério. Porque até alguém fazer alguma coisa a respeito, eles vão continuar abusando e lambuzando. E para encerrar esse vídeo, eu não sei se você viu o meu último vídeo, mas se você não viu, veja! Porque essa aqui é uma atualização do escândalo envolvendo a nora do Lula, investigada por fazer lobby em nome do Lula, com dinheiro do MEC, comandado por Camilo Santana. Pra quê? Pra pagar contratos superfaturados dos quais ela teria recebido milhões. É claro. Então, a Carla, a nora do Lula, foi até o Ministério da Educação se encontrar com Camilo Santana num encontro extraoficial, fora da agenda. Mas a entrada dela no ministério ficou registrada. Só que o que chama atenção é que no campo cargo, direcionado para se documentar de onde a pessoa está vindo, de qual lugar, consta apenas Presidente Lula. Entenderam? Qual o seu cargo, minha filha? Sou contato do Lula. Tem alguma chance disso não dar uma mega Merlin? Ah, ainda nessa história, também descobriram que o Calil, ex-sócio do filho do Lula, que viajou recentemente para a China com a comitiva presidencial, mesmo não tendo cargo público, recebe 210 mil de mesada da empresa investigada, do qual o proprietário já está preso, aguardando ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. Mas aqui, deixa eu aproveitar que você está aqui até agora. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então, toque no botão aqui embaixo e vamos nessa, porque desistir nunca foi uma opção. Ficou claro? Clica aqui então. Tô te esperando. Bom, é meio autoexplicativo. Assinando a família Te Atualizei, você leva conteúdos exclusivos e uma comunidade que funciona como uma rede social onde você pode trocar ideia em tempo real com uma galera que deve estar puta da cara, igual a gente. Além disso, você financia o meu trabalho e a minha defesa, que não custa barato, contra uma democracia totalitária que atua com assédio judicial em cima dos dissidentes, como forma de impor medo e calar a nossa boca. Eu sei que eles não vão parar, mas a gente também não. Então, mais uma vez, a sua ajuda por aqui faz toda a diferença. Acredite. A assinatura custa 10 bonouros por mês. E agora, na Black November, assinando o anual, você ganha um desconto de 4 meses.
Já assinando o plano vitalício, você leva uma bandeira patriota para você colocar no carro, na janela e mostrar pro seu amigo isentão que essa culpa você não carrega. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham mais provável que a Magnitsky caia ou que outra sanção seja aplicada? Porque, assim, já tem rumores por aí, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!